E o tema de hoje é o quê? Hoje é para quem quer escolher a melhor espécie, tá? Para produção e não sabe como. Tá? Então vamos conversar aqui sobre escolha de espécie, né? Vou trazer um pouquinho de estudo, um pouco de dado aqui para a gente, entendendo melhor como fazer a escolha da melhor espécie. Esse é o nosso tema de hoje, como fazer a escolha dessa melhor espécie para o nosso negócio da piscicultura, que não é o que eu quero produzir. A verdade é essa, não é o que eu quero produzir. Você quer produzir peixe, mas o tipo de peixe, a espécie do peixe, é o mercado que escolhe. É o mercado que te fala, olha, a gente está comprando esse peixe, não adianta você produzir outro peixe aqui que não vai dar certo, né? Claro que isso é uma análise que tem que ser feita região por região, né? O Brasil é um país imenso, a gente faz essa análise região por região. Pensando a nível de Brasil, então, eu não sei se você sabe, tá? Mas a gente tem uma entidade extremamente representativa da piscicultura nacional, que é a Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe-BR. Anualmente, a Peixe-BR ela compila todos os dados produtivos nacionais em um anuário. Eu não tenho ele impresso aqui, o de 2021, não tenho ele impresso aqui. Mas é como se fosse um livro, tá? Como se fosse um livro contendo todos os dados de produção do Brasil ali. Quando o anuário é lançado, eles pegam a informação do ano passado e apresentam nesse ano, com as expectativas para esse ano, tá certo? E com certeza, a hora que esse anuário sair, eu vou trazer as informações todas aqui para vocês, porque a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento, essa evolução da piscicultura aqui no Brasil. Até porque eu sou um dos entusiastas da atividade, eu sou um ativista da piscicultura. Então eu tenho que trazer informação concreta, informação sincera, verdadeira, transparente e clara de que é um bom negócio, tá? Desde que seja feito com toda a atenção, com todo o cuidado e com todo o protocolo que existe, né? Então eu vou começar falando aqui para vocês alguma coisa, talvez uma coisa que a maioria saiba, a maioria que está aqui saiba, né? Que é o quê? Sim, a espécie que é mais produzida no Brasil é a tilápia, tá? É a espécie mais produzida no Brasil. Praticamente hoje, a cada 10 espécies que são produzidas, 6 dessas espécies são tilápias, tá? Então é bem possível que esse número aumente no próximo anuário que vai ser lançado. Até esse dado, né, ele é do ano passado, então assim, para esse ano, é provável que, sei lá, de a cada 10, 6,5, 7 espécies sejam da tilápia. E o que isso significa em números, na verdade? Significa que atualmente, olha só, presta atenção nesse dado, atualmente mais, né, aliás, das mais de 800 mil toneladas de peixe que o Brasil produz, esse foi o dado de produção nacional em 2020, tá? O resultado de 2021 a gente vai ficar sabendo daqui uns 60 dias no máximo, no próximo anuário da Peixe-BR. Então, assim, até 2020 o Brasil produziu mais de 800 mil toneladas. Mais de 60% disso, ou seja, quase 500 mil toneladas, foram só de tilápia. Olha que absurda essa produção, né? Mais de 60% do que o Brasil produz anualmente é de tilápia. Sim, é a espécie que é mais produzida, é a espécie que tem a maior representatividade aqui no nosso país, ok? A região que produz mais tilápias no Brasil é a região sul, tá? 44% da produção de tilápias vem lá da região sul. Ó, a Vanessa está lá na região sul. Quem está mais na região sul aí? Fala aí, levanta a mão aí. Dentre esses estados, quem lidera? Paraná. Paraná, dentre todos os estados ali da região sul, dentre todos os estados do Brasil, Paraná é o líder na produção de tilápias, com mais de 166 mil toneladas produzidas, né? E em segundo lugar a gente tem quem? Em segundo lugar a gente tem o estado de São Paulo, que é onde a Vera está, né? O estado de São Paulo, onde a Vera de Acácia está produzindo. A tilápia que elas produzem em tanque-rede lá em Presidente Epitácio, que são alunas nossas também, né? Compõem esse dado de São Paulo, que São Paulo produz pouco mais de 70 mil toneladas. Olha só, Paraná produz mais de 166 mil toneladas. Primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem São Paulo. São Paulo produzindo mais de 70 mil toneladas. Ou seja, o estado do Paraná produz mais do que o dobro do estado de São Paulo. Mas a gente tem
aí São Paulo em segundo lugar. Então, levando essa quantidade de tilápia, agora vamos fazer uma projeção aqui, vamos entender que tanto se isso é muito ou se é pouco, tá? Levando essa quantidade de tilápias para níveis globais, o Brasil hoje é o quarto produtor mundial, com quase, né, já falei, com quase 500 mil toneladas produzidas. Então ele fica atrás de quem, Paulo? Quem está em primeiro, segundo e terceiro lugar? Terceiro lugar, né, logo à frente do Brasil, muito à frente do Brasil, está o Egito. O Egito que produz 940 mil toneladas de tilápia. Caramba, Paulo, quase o dobro do que o Brasil produz. Sim, mas a tilápia vem de lá, né? A tilápia vem lá do Rio Nilo, eles têm tradição, eles têm quantos mil anos aí comendo tilápia lá, então assim, e a tilápia é nativa de lá, é nativa do Rio Nilo. Então assim, tá lá o Egito hoje está em terceiro lugar produzindo 940 mil tilápias, mas eu te garanto que o Brasil tem condições de produzir muito mais que o Egito, até porque aqui a gente tem muito mais água do que lá no Egito, pode ter certeza disso, ok? Quem está em segundo lugar, com 1 milhão e 300 mil toneladas? Indonésia. Indonésia em segundo lugar, com 1 milhão e 300 mil toneladas. Paulo, quem está em primeiro lugar? Quem quer chutar aí? Quem quer chutar? É um país que o pessoal tem um olho meio puxado. Se bem que não é tão meio puxado, não. O olho do chinês ele é diferente um pouquinho assim. Né? 1 milhão e 950 mil toneladas é a produção da China. Então, a China está produzindo aí 4 vezes mais do que o Brasil. Né? Caramba, Paulo, aí você pode até me perguntar, né? Será que o Brasil consegue passar esse povo? Será que ele entra na top 3 algum dia? Né? Pode ficar entre os 3 maiores produtores mundiais, já que o terceiro lugar está quase o dobro do que a gente, né? Potencial tem, pode ter certeza que tem. Inclusive de passar a China com folga. Potencial de passar a China com folga. A única diferença é o quê? Que a gente precisaria ter uma cadeia muito mais bem estruturada. A gente precisaria ter políticas públicas que realmente atendessem à necessidade do produtor, sem distinção de tamanho ou de produtividade anual. A gente precisaria ter uma equiparação de impostos com os outros praticados nas outras cadeias do agronegócio. E uma outra coisa, que eu nem vou falar muito, que é desburocratização. Isso a gente precisa de mais, tá certo? Então, assim, muita coisa que não acontece de um dia para o outro. Estamos caminhando para isso, com certeza. Muita coisa que não acontece de um dia para o outro, mas já melhorou bastante nos últimos anos, pois cada vez mais a piscicultura ela vem apresentando resultados que demonstram que ela é realmente o nicho de ouro do agronegócio. E eu não tenho dúvidas de falar isso, que a piscicultura é o nicho de ouro do agronegócio. E os resultados da piscicultura comprovam isso ano após ano. Num ano de pandemia, a gente cresceu 12,5%. A piscicultura no Brasil, num ano de pandemia, como foi 2020, a gente cresceu 12,5%. Procura se algum outro nicho do agronegócio, de qualquer outra criação, cresceu desse tanto. Não teve esse crescimento. Pode ter certeza que não teve esse crescimento, ok? Então, olha só, por que eu falo que pode passar com folga a China? Porque a gente já tem, olha, presta atenção, eu vou até tomar uma água antes de falar isso aqui, dá tempo de você prestar atenção. Vamos lá. Até porque a gente já tem uma produtividade já definida pela Agência Nacional das Águas, presta atenção, que é a ANA, que é possível produzir no Brasil somente pensando em reservatórios de hidrelétricas, tá? Pensando em reservatórios de hidrelétricas, a gente tem mais de 3 milhões e 900 mil toneladas outorgadas pela Agência Nacional das Águas. Então, por isso que é muito possível a gente passar a China. Puxa vida, você pode até lembrar, nossa, a China era 1 milhão e 950 mil toneladas. Isso aqui que o Paulo está falando é praticamente o dobro do que a China produz. Sim, exatamente, é isso aí. Só que, como eu te disse, ainda é muito cedo para a gente imaginar, né, a gente com uma produção dessa. Até porque a gente precisa mudar muita coisa dentro de órgãos reguladores do desenvolvimento da produção, né? A gente tem que mudar muita coisa, né? É muito cedo para imaginar isso. Então, o que acontece? Boa noite para todo mundo que está entrando aí, né? Vamos seguindo, hoje a gente está falando de espécies, né? Para o seu negócio da piscicultura.
Então, olha só, a gente tem que mudar muita coisa dentro de órgãos reguladores do desenvolvimento no país, como secretarias de meio ambiente, como entidades financeiras, impostos governamentais, que é um assunto para ser debatido talvez em uma live. Posso até fazer uma live para a gente falar disso aqui mais na frente. Olha lá. Deixa eu te explicar agora como é que esses dados... Paulo, como é que esses dados, você conseguiu esses dados aí? Eu sei que você tirou do anuário, mas como é que eles conseguem esses dados? Para a gente ter uma noção de como é que isso aí é buscado. Vou explicar rapidamente. Então, a Associação Brasileira da Piscicultura, ela entra em contato com várias entidades para receber essas informações, como o Sindicato de Indústria de Alimentação Animal, Sindirrações, né? Associações e cooperativas de produtores estaduais e regionais, e aqui eu entro porque, dados de Goiás, a PeixeBR liga para mim, porque eu ainda sou o presidente da Associação Goiana de Piscicultura aqui. Então assim, Paulo, como é que está a produção no estado de Goiás? E aí eu falo, se vocês pegarem o anuário, dos últimos 3, 4, 5 anuários aí, tá lá assim, o segundo Paulo, presidente da Associação Goiana de Piscicultura, ou o segundo Paulo, vice-presidente da Comissão de Agricultura da FAEG, a gente fornece esses dados. E aí eles cruzam essas informações com o quê? Com órgãos estaduais vinculados à produção e assistência técnica, com produtores de alevinos e peixes de cultivo, com os principais frigoríficos de diversas regiões, né, com compradores de peixes, tanto os atacadistas quanto os varejistas, estado por estado. Eles juntam essas informações para traçar esse resultado. Então eles pegam o que o Paulo fala, com o que o Sindirrações fala, com o que a Emater fala, com o que a Ipagre fala, enfim, com o que o frigorífico fala, e cruza. E aí chega num denominador comum, entendeu? Chega num denominador comum para apresentar os resultados. E aí é a hora que a gente vê vamos dizer assim, a fidedignidade desses dados. Por quê? Porque não é só o Paulo falando que é assim. Eles pegam o que o Paulo fala, junta com o que esse órgão fala, com o que aquele outro fala, com o que o Sindicato das Ações fala, enfim, faz um cruzamento. Chega numa média ali que é a mais aceitável hoje, tá certo? Para traçar o resultado nacional. Beleza, eu falei da tilápia, né? E que está em primeiro lugar, que em cada 10 espécies são tilápias, né, produzidas no Brasil, e falei que hoje somos o quarto maior produtor mundial dessa espécie. Tem mais espécies de comerciais de água doce produzidas no Brasil, Paulo? Oxe, se tem, né? Claro que tem, inclusive as melhores do mundo. As melhores espécies comerciais de água doce do mundo estão aqui no nosso país, que são os nossos queridos peixes nativos também, né? Eles estão em segundo lugar na produção nacional. E quais são os destaques nos peixes nativos? Porque tem vários, né, dos peixes nativos. Então eu preciso falar alguns destaques para vocês. Principalmente os peixes redondos. E que peixes são esses, Paulo? Peixe redondo? É o acaradisco? Não. São peixes que ele lembram um pouco o formato redondo, né? Mas na verdade é um formato mais ovalado, assim. Apesar de ele ter um pouquinho mais esticadinho assim. Então agora você já está sabendo de quem que eu estou falando, com certeza, né? Quando eu falo peixe redondo agora, que tem um formato mais ovalado assim, são sim, né? Estou falando dos fenômenos aqui: tambaqui, pacu, pirapitinga, né? Que são os puros. E eu estou falando também do cruzamento entre eles, que são os híbridos, que a gente tem o tambacu, a tambatinga e a patinga. Esses são os principais, né, que representam aí. E o tambaqui é o que lidera, tá? O tambaqui é o carro-chefe, é o que lidera. E a importância do tambaqui é tão grande que eu não sei se vocês souberam, mas aí eu acho que foi semana passada, que a Ariquemes, lá em Rondônia, ganhou o título, né, título de capital nacional do tambaqui, por toda a representatividade que a Ariquemes tem para o estado de Rondônia e que o tambaqui tem para as espécies nativas, para os peixes nativos e para o estado de Rondônia também. Rondônia hoje é o maior produtor de peixes nativos do Brasil, com mais de 65 mil toneladas produzidas. Em segundo lugar, a gente tem Mato Grosso, com 42 mil toneladas. E em terceiro lugar, o Maranhão. Olha só, o Maranhão, em terceiro lugar, com 40 mil toneladas. Nessa gama de peixes nativos, né, o carro-chefe é o tambaqui, como eu já falei para você. E depois vem todos os demais redondos, que eu já expliquei aqui. Aí vem os surubins, aí vem pirarucu, vem piau, vem matrixã, vem lambari, enfim. Vem o time todo. A seleção brasileira completa de peixes nativos vem aqui
em segundo lugar na produção nacional, ok? Mas, Paulo, tem mais espécies produzidas aqui no Brasil, além dessas todas que você falou? Tem sim. Tem um outro grupo de espécies que cresce bastante devido a né? Tem um que está carregando o piano lá nas costas lá, né? Então, assim, que é o quê? Que eu acho que vocês já sabem também de quem que eu vou falar. Então, dentre as demais espécies que estão aí de comerciais de água doce, a gente tem o quê? Tem as carpas, né? Muita produção muito alta na região sul. Tem as trutas, mais ainda na região sul, região mais fria de São Paulo também. E tem quem? O panga! Tem o panga, claro, né? Então, assim, ele vem liderando esse segmento. E eu vou te falar, dizem por aí, tem uns passarinhos que contam por aí, inclusive se você rodar nas nossas redes sociais aí, tem alguns passarinhos falando do panga aí, né? Daqui, nos próximos 3 a 5 anos, quem vai gostar muito disso é o Pedro, que está assistindo aí, ó. Nos próximos 3 a 5 anos, o panga estará disputando... Olha, presta atenção no que eu vou falar. Hoje, 18 de janeiro de 2022, às 20 horas e 44 minutos. O Paulo está falando o quê? Nos próximos 3 a 5 anos, o panga estará disputando o segundo lugar na produção nacional com o tambaqui. Nos próximos 3 a 5 anos, vai estar pau a pau a produção do panga com o tambaqui. O Paulo está falando porque o Paulo escutou. Eu tenho 2 ouvidos para escutar e eu escutei bastante já o pessoal falando do panga. Hoje existem apenas 5 estados no Brasil com a produção regularizada do panga, né? Mas nos próximos anos, com certeza, esse número vai aumentar e com a produção regularizada o trabalho vai ficar mais seguro. Então, repetindo, os passarinhos dizem por aí que nos próximos 3 a 5 anos o panga estará disputando pau a pau o segundo lugar de produção com o tambaqui. Vamos ver se isso acontece de verdade, né? Beleza, Paulo, mas você me explicou, você fez essa introdução interessante, eu já estou sabendo mais ou menos como é que é essa questão de espécie. Como que eu sei, né, tem como eu saber se uma espécie ela tem potencial ou se ela não tem potencial para a piscicultura como um negócio? Tem sim, e eu vou te contar aqui como que eu faço essa análise e passo isso para os meus alunos. Tem alunos meus aqui e que fazem essa análise junto comigo, onde eu falo da aula de espécies, eu tenho tudo isso explicado na aula de espécies. E por que que eles estão aqui? Porque eu sempre trago uma coisa a mais, né? Eu tenho momentos de consultoria com eles, consultoria em grupo com eles todos. Então eu vou respondendo dúvidas, eu vou passando informação. Mas aqui nas lives também eu trago muita coisa bacana, muita coisa importante. É por isso que eles sempre estão aqui comigo. Tô certo? Manda aí um joinha aí quem for aluno aí e que concorda com o que eu tô dizendo aqui. Vamos lá então. Vamos fazer um exemplo bem simples. Eu preparei um exemplo bem simples aqui para vocês, para a gente escolher uma espécie que não está no radar hoje, dessas que eu comentei, tá? Não está no radar dessas que eu comentei, mas a gente vai fazer uma análise dela aqui, tá? Para saber se ela tem potencial. Dentro do meu filtro que eu criei e que você vai aprender agora, eu vou te passar um filtro de como definir se uma espécie ela tem potencial ou não para a piscicultura como um negócio para você. Olha lá. E eu preciso da sua participação, preciso que você preste atenção. Se você não pegou de novo caderno e caneta, já corre para poder pegar, para poder anotar aí, tá certo? Vamos lá. Vocês conhecem o jaú? Conhece o jaú? Que é um peixe enorme lá da região amazônica, um peixe de couro enorme, muito apreciado por pescador artesão, por pescador esportivo, né? Um peixe que pode atingir aí 1,60 m, 1,80 m de comprimento e pesar mais de 100 quilos. É o jaú. Beleza. Eu acho que a maioria de vocês até deve conhecer, já ouviu falar, já foi pescar jaú, enfim. Me diz aí nos comentários, vocês aí, se você acha que o jaú ele poderia ser classificado como um peixe com potencial para produção com finalidade de abate, tá? Olha, a Gilmara já colocou aí, já fez até reprodução de jaú, tá vendo? Mas vamos lá, quero saber a opinião agora para produção com finalidade de abate. Vamos fazer a análise agora. Vou começar a fazer perguntas aqui. Qual seria, olha só a pergunta, qual seria o peso de abate comercial do jaú? Vamos dizer assim, para que ele fosse comercializado no mercado, seja inteiro, seja viscerado,
seja impostas, enfim, qual seria um peso, assim, para a gente imaginar? Alguém sabe se é, sei lá, um jaú de 5 quilos, um jaú de 10 quilos, de 20 quilos? Não sei, né? Imagina aí, a gente consegue responder assim, um peso de abate comercial para o jaú? Eu reconheço, olha que coisa interessante que eu vou falar aqui agora. Eu reconheço que eu desconheço isso, tá? Eu não saberia falar de forma alguma se é com 1 quilo, se é com 5, se é com 10, se é com 20, qual seria um peso comercial para ele. Que dava para eu comercializar ele inteiro, vivo, ou se dava para comercializar ele só em postas, normalmente a gente encontra ele em postas, né? Eu não sei, um chute, sei lá, 5, 10, 15, 20 quilos, não tenho a mínima ideia. Beleza, eu não consigo responder essa primeira pergunta, mas tem mais perguntas, vamos para as próximas aqui. E essa segunda pergunta está muito de acordo com a primeira, né? Quanto tempo, olha só, quanto tempo ele demoraria para atingir 5 quilos, 6 quilos, 20 quilos, 25 quilos em cativeiro? Já não estou falando mais da natureza, agora estou falando em cativeiro, né? Quanto tempo ele demoraria para atingir 6 quilos, 10 quilos, 25 quilos? Quanto tempo o jaú dava para atingir isso daí? Não sei. Mais uma vez, eu reconheço que eu desconheço essa informação. Não saberia te falar. Não mesmo. Não tenho a mínima ideia de quanto tempo demoraria para o jaú atingir esse peso de 6 quilos, de 25 quilos, não sei. Não dá. Aqui o pessoal está falando 1 ano e meio para 6 quilos. Beleza, 1 ano e meio para 6 quilos, talvez, né? Vamos lá. O jaú, terceira pergunta, vamos para a terceira. Ficou meio assim, vago essa daqui também, né? Vamos lá, o jaú. Jaú é um peixe carnívoro, né? Quem saberia me informar aqui qual que é a conversão alimentar média de um jaú, né? Se ele precisa ser alimentado especificamente com ração ou se eu preciso utilizar peixe forrageiro na alimentação dele, como a gente faz com o pirarucu. Quanto que é uma conversão alimentar de um peixe desse de 6 quilos? Quanto que é uma conversão alimentar de um peixe de 25 quilos desse daí, né? Ele comeria só ração? Ou ele precisava de comer peixe forrageiro também? Será que o jaú, ele se adaptaria muito bem a uma ração comercial? Mesmo que seja uma ração aí de carnívoro, dá para chutar a conversão de 4 para 1, de 5 para 1, de 6 para 1 talvez? Existe alguma tabela de exigência nutricional diária para o jaú? Por fase, existe uma tabela assim, olha, o alevino de jaú precisa de comer isso aqui, o juvenil precisa disso aqui, o peixe adulto precisa disso aqui. Existe essa tabela? Não sei. Desconheço também. Eu reconheço que eu desconheço essa informação. Tá meio vago. Vamos para a quarta pergunta aqui agora. Tem produtor de alevinos de jaú aí na sua região? Será que tem produtor de alevinos de jaú assim na região? Alguém que realmente garanta que está te vendendo jaú e não está vendendo nenhum outro peixe de couro? Porque para quem não conhece, de repente você pegar um alevino e olhar e falar assim, rapaz, isso aqui é jaú, isso aqui é não sei o quê, o cara pode inventar assim. E aí? Dá para saber se tem alguém que consegue, por exemplo, de repente, tem um cara que quer produzir aí 100 toneladas de jaú. Alguém consegue fornecer alevino para esse cara? Né, para ele fazer aí 100 toneladas de jaú, 200 toneladas de jaú? Aí, ó, a resposta aí, ó, já não tem ninguém que faça. Alguém consegue fazer isso? Alguém consegue garantir esses alevinos próximos na sua região? Na minha não tem. Né? Na minha não tem. É difícil a gente entender. Então, mais uma pergunta. A quarta pergunta que também ficou assim, sem resposta. Né? Olha só, essa daqui talvez seja mais simples agora. Quinta pergunta. Quais seriam os parâmetros da água que o jaú prefere? Né? Oxigênio dissolvido. Vamos escolher 3. Oxigênio dissolvido, pH e temperatura. Né? Talvez aqui a gente pegaria o exemplo de peixe de couro. Algum exemplo de peixe de couro aí, os surubins, enfim, que dava para colocar mais ou menos perto, né? Já um peixe que fica lá embaixo, né? Entra em loco, aquela coisa toda. Será que tipo de temperatura, que tipo de pH, de oxigênio dissolvido na água ele precisaria? Né? Não sei. Talvez se a gente pegar o exemplo de surubins aqui, de peixe de couro, dá. Né?
Essa aqui ficou até mais próximo de responder, mas ainda está mais ou menos complicado. Vamos ver aqui uma sexta pergunta. O rendimento de carcaça dele é interessante para a indústria? Né? Se você vende lá o peixe lá para a indústria, vamos dizer que você conseguiu aqui, né? Vender, fazer aí 100 toneladas de jaú. Você vai vender para a indústria. Um peixe que 1/3 do corpo dele é cabeça. Então, se você dividir o corpo do jaú em 3 pedaços, um pedaço é só cabeça. É só cabeça. Será que a indústria aproveita isso daí de maneira eficiente? Será que é viável para a indústria? Né? Já ficou mais ou menos complicado responder isso daqui também. Sétima pergunta. Existe demanda para carne de jaú no mercado hoje? Ah, Paulo, agora sim, agora você cresce, né? Ah, Paulo, agora eu não vou deixar você desdenhar do jaú mais não. Porque eu já fui no supermercado e já vi por várias vezes posta de jaú congelada, sei lá, cortes em pequenos pedaços. Eu também já fui no supermercado, eu também já fui em peixaria. Tem uma peixaria em Goiânia que eles vendem jaú. Eu já comprei, mas olha, eu tá colocando, Gilmar colocou, acumula muita gordura, né? Por quê? Porque não sabe o que esse bicho está comendo, não sabe o que é a exigência dele. Mas enfim, tem demanda para a carne dele, tem uma demanda tão gigantesca assim que a gente precisaria, que teria como produzir o jaú para atender essa demanda do mercado. Então, não sei. Você saberia, esse peixe, olha lá, esse peixe que está lá, exposto na gôndola, está lá em posta de jaú, você vê lá cada lapada lá assim. Você coloca sua mão no fogo para falar que aquele peixe viria de cativeiro? Se eu tivesse que colocar minha mão no fogo, eu falava que vinha da pesca extrativa. Ele vinha da pesca, ele não vinha de cativeiro. Eu apostaria minhas fichas que ele vem da pesca. Né? Vamos lá. Oitava pergunta. Qual seria a densidade ideal de jaú em um viveiro escavado? Né? Olha, o pessoal já está colocando, não, chega, já é inviável, para de falar do jaú, né? Olha, estão perguntando aqui, ó, tem consumidor para o jaú, né? Olha lá, tem um irmão meu que cria lá no Mato Grosso, beleza, mas o que mais? Ele cria, que jeito que ele cria? Ele cria para vender ou ele cria para ele pescar, né? Vamos lá, qual que seria a densidade ideal do jaú em viveiro escavado? Quantos quilos de peixe que eu vou colocar lá? Quantos quilos de jaú que eu vou colocar lá? Dá para eu ter uma ideia desse negócio aqui, né? É complicado, né? É complicado. Olha lá, dependendo da região não pode nem vender, tem ameaça de extinção. Beleza. Vamos seguindo com as perguntas aqui para ver se ela é viável para uma produção de abate, né? Até porque a gente tem rastreabilidade e a gente tem controle desses peixes, e aí não permite que a espécie entre em extinção. Mas vamos lá, estou perguntando aqui, vamos entender se é uma espécie viável para produção comercial para abate, né? Então vamos lá. E para tanque suspenso, será que vira? Mexer com ele em tanque suspenso. Tanque rede, será que ele vai para tanque rede? Ou ele dá tanta cabeçada naquele trem que ele estoura um tanque rede? Não sei. Também mais uma pergunta que ficou aqui sem resposta. E aí o que acontece? Depois de fazer essa breve análise de 8 perguntinhas simples aqui, que umas, duas a gente ficou quase assim, tal, podendo querer responder ou não, a gente olha, né, e para assim, ó, a gente se pergunta, é um peixe que tem condição mesmo, né, potencial para piscicultura de abate? A maioria respondeu 2 naquela hora que eu perguntei, que é não. Né? E na minha opinião, ainda é muito cedo para pensar uma coisa dessa. É muito cedo para pensar numa coisa dessa. Hoje, sem condições, né, de pensar no jaú como uma espécie para isso. E dependeria de muita pesquisa, de muito investimento para se descobrir todos os segredos de uma produção de jaú. E se o mercado vai querer comer carne de jaú mesmo, gente, porque tem tanto filezinho gostoso para poder comer, e o cara escolher para comer jaú, não sei, né? É um peixe agressivo, um peixe resistente em briga, né, quando é retirado da água, briga de pesca esportiva. Ele é super procurado na pesca esportiva, mas e aí? Mas Paulo, se conseguiu fazer o pirarucu, que é maior e mais pesado, virar um peixe comercial, será que não consegue fazer do jaú? Talvez sim, mas hoje não é o que o mercado quer. Né? E hoje a gente não conseguiu responder nem 8 perguntas aqui, você comigo aqui, para poder identificar isso. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Ó. Essas 8 perguntas, e eu acredito que você anotou elas aí, já dá uma ideia para nós identificar se a espécie ela tem potencial ou não para a piscicultura.
Não é à toa que a gente tem aí esses peixes lá na liderança. Por quê? Porque eu respondo todas aquelas perguntas para os peixes que estão lá na liderança. Então eu respondo para tilápia, eu respondo para o tambaqui, eu respondo para o pacu, respondo para a pirapitinga, respondo para o tambacu, respondo para o piau, respondo para o matrinchã, respondo para pintado, respondo para o pirarucu. Eu consigo, é diferente, exatamente, eu consigo trabalhar com esses outros peixes. Por quê? Porque só aquelas 8 perguntinhas simples eu consigo responder para eles, mas para o Jaú não dá. E senão eu não consigo responder uma pergunta que a gente está aqui, ó, 30 minutos falando de espécie. Sai fora, não vira, não adianta que não vira, né? Então, olha só, pesquisa de mercado é um diferencial na hora, né? Na hora de você definir a sua espécie a ser produtiva. Como eu falei ontem, o mercado define qual espécie você vai produzir. E analisando tudo isso aqui agora, você entende como a escolha da espécie é um fator fundamental para você ter faturamento na sua piscicultura. Para você entender que a sua piscicultura é um negócio, a sua espécie, ela tem que se adaptar àquele negócio. Ela tem que te mostrar que é possível trazer retorno com aquele negócio, com aquela espécie. Pois o que você vai produzir vai ser vendido, né? E o mercado está à procura disso. Ele está à procura de uma espécie que encaixa naquelas demandas dele. E se eu escolher a espécie errada, Paulo, o que vai acontecer? Ou você vai criar ela para lazer, que a gente falou ontem, criação de lazer, ou você só vai injetar dinheiro ali, sem previsão de retorno. É isso. Ou você faz da maneira certa, ou você vai continuar tendo os mesmos resultados. Quer um exemplo? Um exemplo simples para ficar mais claro ainda essa questão? Eu gosto de jogar futebol, tá? Futebol de campo, futebol de salão, futebol society, futebol em campo de areia. Eu gosto de futebol, tá? Mas eu tenho um amigo, olha só, querendo me influenciar. Eu tenho um amigo querendo me influenciar para eu praticar hipismo. Que é o quê? Que é aquele esporte olímpico que se você coloca, monta num cavalo, aqueles cavalão campeão, aqueles arreios bonitos, aqueles cavalos com trança no cabelo, trança no rabo, trança na crina, aquela coisa doida, e sai pulando, pulando cerca, pulando os obstáculos lá, né? Pula uns laguinhos, enfim. Porque ele fala para mim que é muito bom, que é relaxante, que é desafiador. Fala um monte na minha cabeça, um monte. Fica aqui falando, bicho, você tem que praticar, você tem que fazer aquele negócio lá. Aí eu te pergunto, se eu gosto de futebol, todos os tipos de futebol, tem 40 anos que eu jogo futebol, e o cara fica falando que é treino pra mim, fica falando que é treino na minha cabeça lá assim. Será que eu vou ser feliz praticando aquele esporte? É claro que não. Não vou ser feliz praticando aquele esporte, porque não foi o que eu pratiquei a vida inteira. Não é o que me inspira, não é o que me excita, não é o que me alegra. Então, não é o que eu quero. Quer dizer que se não é o que eu quero, eu não vou praticar hipismo. Eu vou jogar futebol. E da mesma forma é o mercado. Se não é o peixe que o mercado está buscando, ou ele não compra, ou se comprar, vai querer pagar baratinho. Tá certo? Eu contei isso aqui eu contei essa história na Maratona de Águas da União. Mas eu vou falar novamente aqui para vocês. Quando eu estava desenvolvendo o projeto de criação de peixes lá na Serra da Mesa, criação de peixes em tanques rede lá na Serra da Mesa, o projeto era só tilápia, era capacitação de mão de obra com tilápia em tanque rede. Um prefeito de uma cidade que eu atendia, né, eu trabalhava em 13 municípios, um prefeito de uma cidade que me atendia chegou até em mim, depois que eu expus, apresentei o projeto, aquela coisa toda. Ele falou assim para mim, Paulo, ele me propôs que eu montasse um projeto para ele colocar 1000 gaiolas, 1000 tanques rede no lago que margeia lá a cidade, e dentro de cada gaiola ele queria colocar 1000 dourados. 1000 dourados dentro de cada gaiola. A gente está falando de 1 milhão de alevinos de dourados aqui, né? Você acha que isso foi para frente? Realmente, você acha que isso foi para frente? Acha que teria chance de ir para frente um negócio desse? Não, com certeza. Não tinha chance e não foi. Até porque nem hoje em dia, né? Talvez nem hoje em dia alguém conseguiria, né, me ofertar tal quantidade de alevinho de dourado de uma hora para outra, né? E tem mais, tem todas aquelas 8 perguntas que eu fiz lá para o Jaú, que você poderia fazer aqui agora. Nossa, dourado, vamos fazer aquelas perguntas para o dourado. E olha que eu acho que o dourado está muito mais próximo de se tornar, sim, essa espécie comercial para produção, aí para abate, talvez, está muito mais perto. E ainda assim eu acho que não é o momento dele. Tá? Ainda assim eu acho que não é o momento dele. Mas
Minha opinião, tá? Minha opinião, mas eu acho que ele está muito mais perto que o Jaú. Então, veja bem, numa situação dessa, né? Se não é o que eu quero, não é o que o mercado quer, não dá pra gente viajar na maionese. Não dá pra gente viajar na maionese, você conseguir fazer isso, né? Talvez o projeto Pacu consiga fornecer isso aí ao longo de um ano, mas de uma hora para outra, não sei se ele conseguiria, né? Então, olha só, Paulo, pelo amor de Deus, como é que eu faço para escolher a espécie? Por acaso você teria um passo a passo para me fornecer igual você fez ontem? Você está até fazendo assim. Por acaso você teria um passo a passo igual você fez ontem para poder me ajudar a definir essa espécie? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá lá, eu falei essas 8 para vocês aí, mas eu vou repetir. Eu vou repetir aqui para vocês, beleza? Vou repetir aqui daqui a pouquinho. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem mais uma coisa que eu preciso dizer antes de repetir aquele passo a passo lá, tá? Eu vou repetir para você, mas vamos falar uma coisa aqui. Imagina essa situação. Talvez você seja, ou talvez você conheça, ou talvez você seja o dono de um restaurante famoso, né? Reconhecido na sua região, na sua região onde você está. Talvez você seja o dono de um restaurante famoso. O Brasil inteiro conhece o seu restaurante. Sai gente do Brasil inteiro para ir lá no seu restaurante comer muqueca de Jaú. Repara. Né? Talvez o seu restaurante lá é El Muquecón del Jaú. Tá? Já falei o nome aqui do restaurante lá. El Muquecón del Jaú. Talvez você é o dono desse restaurante. Então você necessariamente você precisa sim de Jaú, porque você, presidente do Brasil, sai lá de Brasília para ir lá no seu restaurante comer muqueca de Jaú. O governador lá de Santa Catarina sai para poder comer muqueca de Jaú lá. O presidente da Itália pega um avião para poder jantar muqueca de Jaú e voltar no mesmo dia. É super famoso. Então sim, você precisa de Jaú, né? E necessariamente a pesca do Jaú está diminuindo cada vez mais. Não se encontra Jaú com mais facilidade. Se encontra, são exemplares menores, talvez, né? Então você talvez precisaria dar um jeito, tá? De produzir seus próprios Jaús para atender a sua clientela. Mas por quê? Porque você criou essa necessidade, talvez, em seus clientes, de comer essa muqueca de Jaú, e só tem você no mundo que faz isso. E hoje você não fica mais sem Jaú nos seus freezer. Você tem lá 10 freezer horizontal de 2 portas, lotado, abarrotado de Jaú para você atender essa necessidade. Aqui, nessa situação, especificamente, nessa situação hipoteticamente aqui, você precisa sim escolher a espécie levando em consideração a sua necessidade. Mas que se você parar para pensar um minutinho, né, quem está buscando é o mercado. Né? Captou? Captou a mensagem que agora fazer igual o professor Raimundo? E aí? Captou a mensagem aqui agora? E o Rolando Lero falou assim, captei! Captei vossa mensagem, amado e inefável mestre. Até aqui, nessa situação, se você for o único do mundo que faz muqueca de Jaú e que o cara sai lá da China, sai lá dos Estados Unidos para comer sua muqueca, você criou essa demanda nele, sim. Mas eles estão querendo comer a muqueca, então você tem que se virar e arrumar o Jaú. Sabe quanto tempo que eu demorei para perceber isso tudo que eu estou falando aqui para vocês? A importância de você definir a espécie? Olha que loucura. Eu demorei 2 anos para entender. Né? 2 anos de minha vida de consultor em piscicultura, desde quando eu comecei, em 2005. Então foi lá para 2007 que eu parei para pensar e falei assim, peraí, eu estou rodando mais do que notícia ruim aqui, estou rodando bastante. Eu era o único profissional lá naquela região que eu morava, né, no norte do estado de Goiás, que sabia trabalhar com piscicultura. E eu fui vendo um padrão nesses meus atendimentos. Né? Durante 2 anos eu comecei a entender, a cabeça começou a funcionar assim, né? Novinho, cabeça pegando, captando as coisas todas. Comecei a ver um padrão nesses atendimentos. O pessoal queria produzir um peixe que lá no final não vendia. Por quê? Porque o mercado não queria aquele peixe. O mercado não estava buscando aquilo. Então, desde que eu comecei a perceber isso, eu falei assim, gente, tem que saber escolher essa parada. Não é só colocar e pensar lá na frente você vai vender. Não é assim, né? E aí, desde então, eu venho trazendo essa clareza, eu venho trazendo isso todo nos locais onde eu trabalho. Às vezes, tem produtor que entrou aqui agora, que eu já mudei a produção dele da água para o vinho. Né? Mas por quê? Porque estava complicado de fazer aquela venda, estava complicado de trabalhar daquela forma. Então, a gente muda essa situação lá dentro. Por quê? Porque você tem que produzir o que o seu mercado quer. Ó, entrou o Osley lá de Santarém aqui. O que o mercado dele quer? Tambaqui.
Para todo dia, 4 horas da manhã, 4, 5, 7 caminhões de tambaqui para lá no mercado, lá em Santarém, para vender. Ele está lá dentro. O que o mercado dele quer? Tambaqui? Quer piau? Eu vou produzir. Eu vou produzir porque é isso que o mercado quer. Né? Então é isso que eu estou falando aqui hoje, dessa escolha da espécie. Tá certo? Então tá. Vou repetir aquele passo a passo, né, que eu apresentei aqui para a escolha da espécie com potencial de produção comercial para abate. Tá certo? Vou tomar mais uma água para dar tempo de você pegar o papel e a caneta para você anotar aí esses 8 passos que eu falei lá no comecinho. Eu vou repetir aqui para a gente ir para o nosso finalmente aqui. A minha tá boa. Então vamos lá. Primeira pergunta. A espécie, vou ler para você. Vou ler 2 vezes cada pergunta aqui para dar tempo de você escrever. Primeira pergunta. A espécie atinge o peso de abate que o mercado exige? Esse peso de abate permite a comercialização de forma inteira ou em cortes especiais? Repetindo aqui, a espécie atinge o peso de abate que o mercado exige? Esse peso de abate permite a comercialização inteira ou em cortes especiais? Primeira pergunta, para você responder, para você saber se essa espécie é sim uma espécie comercial de água doce que tem essa vocação, esse potencial para venda para abate. Segunda pergunta, qual o tempo necessário para essa espécie atingir o peso de abate ideal que o mercado busca? Qual o tempo necessário para essa espécie atingir o peso ideal de abate que o mercado busca? Beleza? Vamos aqui para a terceira pergunta, então. Qual seria a conversão alimentar média dessa espécie dentro do ciclo de produção? Qual que é a conversão alimentar dela? Tem ração específica para essa espécie disponível na sua região? Essa espécie já está adaptada à ração comercial? A comer ração comercial? Essa espécie já está adaptada a comer ração comercial? Beleza. E cada pergunta eu estou fazendo 2, 3 dentro de cada pergunta, né? Então vai anotando aí. 4. Tem fornecedor de alevinos na sua região? Quais são as espécies que esse cara está fornecendo? Tem fornecedor de alevinos na sua região? Quais são as espécies que esse cara está fornecendo? Ele garante esse fornecimento de forma jovens aí? Ele entrega realmente a quantidade que você compra? Ele entrega lá ou você tem que buscar esse peixe? Ele faz o frete lá para você ou ele tem que buscar? Ou você tem que buscar esse peixe lá? Tem que responder essa pergunta aí, certo? Quinta pergunta. Em quais parâmetros de qualidade da água que essa espécie mais expressa seu potencial produtivo? Na sua região é possível encontrar água com essas características? Ou você tem que controlar? Ou é possível controlar? Ou é possível você fazer alguma coisa para controlar essa qualidade da água? Quais são os parâmetros que mais atendem às exigências da espécie? Parâmetro de qualidade da água. Anota aí. Sexta pergunta. Essa espécie tem um rendimento de carcaça interessante? Lembra que eu falei do jaú. 1/3 do jaú é cabeça. A indústria vai querer comprar um peixe, pagar por um peixe, a não ser que ela desconte o preço. Peso de cabeça, já desconta um monte de coisa, né? Peso de cabeça ela vai descontar também, né? Pode aproveitar tudo dessa espécie, de repente, né? A indústria aproveita tudo disso daí. Ou a cabeça você vai jogar fora. Você fazer um caldão de cabeça, um pirão de cabeça de jaú. Essa espécie tem rendimento de carcaça interessante? Sétima pergunta, olha lá. O mercado demanda qual carne de peixe atualmente? Onde você está hoje? Na região próxima a você, 100 km, 200 km, 500 km. O que o mercado está pedindo aí? O mercado que te rodeia aí, na sua cidade, na sua região, tem algum frigorífico comprando? Tem algum entreposto comprando? Que peixe que ele está comprando? Está próximo de você? Está longe de você? A sua produção, você mesmo pode processar? Essa espécie você mesmo consegue processar? Ou você precisa mandar para um frigorífico? Ou você é dono de restaurante, dono da peixaria, que você mesmo processa e está lá dentro. Se você for dono de restaurante, que peixe que é mais procurado pelos seus clientes? Mercado. Qual que é a demanda do mercado? Oitava pergunta. Em qual densidade ideal essa espécie se desenvolve melhor?
quantos quilos por metro quadrado, quantos quilos por metro cúbico, quantos peixes que eu posso colocar naquela estrutura produtiva, que eu sei que vai dar bom, vai dar resultado, né? Essa espécie, ela aceita criações mais intensivas ou super intensivas, ou ela é só no extensivo mesmo, só largado, só no semi-intensivo talvez. Você consegue trabalhar com ela em viveiro escavado, em tanque rede, em tanque suspenso? Ou é só em um, ou é só em outro? Às vezes a área que você tem disponível é para viveiro escavado, mas ela não adapta a viveiro escavado, ela adapta só a viveiro tanque suspenso. Ou a área que você tem disponível para tanque suspenso, mas ela só vai bem em viveiro escavado. Anotou essas 8 perguntinhas? E delas você tira várias outras. Eu estou te dando um exemplo. Estou te dando aqui um feijão com arroz. Mas você coloca aí uma abobrinha, uma cenoura, uma carninha, alguma coisa aí. Mistura, faz uma misturinha para ver se a espécie que você está na cabeça, ela responde isso daqui e se torna assim uma espécie com potencial para produção comercial.